O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Boa noite. Estamos começando a reapresentação do programa O Mundo na Guaíba. 26 de outubro de 2025. Este programa tem um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, da Padaria e Confeitaria Roma e do Instituto Unimed RS. Quem é associado Cindy Lojas Poa está sempre à frente. Garanta benefícios exclusivos para sua empresa crescer mais. Associe-se em cindylojaspoa.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre o Japão, que elege pela primeira vez uma mulher para comandar o país com o desafio de recuperar a economia em baixa. Os desafios para as empresas de inteligência artificial. Depois de 20 anos, Bolívia vira para a direita. Hamas provoca a guerra civil entre palestinos. Como se dão as ações do Mossad, o poderoso serviço secreto israelense? E o retrocesso, com vistas a pôr um fim na guerra da Ucrânia. A líder conservadora, Sanai Takahashi, conhecida por defender posições mais rígidas em relação à China, tornou-se a primeira mulher a governar o Japão após negociar um acordo de coalizão de última hora. Com 64 anos, ela será a quinta pessoa a ocupar o cargo de chefe de governo do país asiático em 5 anos. Assume um governo de minoria com uma agenda intensa, incluindo uma visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima semana a Tóquio. O parlamento nomeou Takahashi a admiradora da britânica Margaret Thatcher, depois que ela conquistou a maioria no primeiro turno da votação para suceder Shigeru Ishiba. Embora Takahashi tenha prometido um gabinete com um número elevado de mulheres, nomeou apenas 2 ministras em sua equipe composta por 19 ministérios. O parlamento japonês elegeu Sanai Takahashi como a primeira mulher premier do Japão nesta terça-feira. Apesar de entrar para a história como a primeira pessoa do sexo feminino a ser chefe de governo do país, ela já disse que as políticas de gênero não são o foco da sua gestão. A primeira-ministra é classificada como conservadora, tem 64 anos e assume o Japão em meio a uma crise política. Antes de entrar na política, ela foi baterista em uma banda de heavy metal e andava de motocicleta, e se descreve como uma pessoa workaholic. Mesmo sem focar em políticas de gênero, Takahashi prometeu um executivo com mais mulheres, mas só nomeou outras 2 pessoas do gênero feminino entre os 19 ministros. Ela apoia também a sucessão exclusivamente masculina na família imperial, é contra o casamento entre pessoas do mesmo gênero e contra a alteração da lei do século XIX que exige que casais tenham o sobrenome do marido.
Para manter mulheres em papéis tradicionais de mães e de esposas, a primeira-ministra concorda com o financiamento para a saúde feminina e tratamento de fertilidade, destacando a necessidade de educar os homens sobre saúde feminina para apoiar as mulheres na escola e no trabalho. Na questão econômica, Takaichi se diz a favor do aumento da despesa pública para reanimar a economia japonesa. As tarifas do presidente americano Donald Trump não a intimidam, já que ela já afirmou que não hesitará em pressionar renegociações com o país se acordos forem prejudiciais ou injustos. Inclusive, na próxima semana, a premier deve receber Trump em solo japonês. Diferente dele, Donald Trump, ela não comenta sobre políticas de outros países, mas já foi uma crítica da China e de seu fortalecimento militar na Ásia-Pacífico e segue apoiando Taiwan. Takaichi, que dizia que gostaria de se tornar a dama de ferro do Japão e é admiradora da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, ganhou as eleições de Yoshihiko Noda, líder do maior partido da oposição, que ficou em segundo lugar com 149 votos. A vitória de Takaichi representa uma vitória para a direita do PLD, que uniu forças com o direitista Nippon Ishin, o Partido da Inovação do Japão, e compartilha sua posição agressiva em relação à China e o seu apoio a restrições à imigração. Um dos desafios da nova primeira-ministra será recuperar a economia do Japão. O país perdeu a terceira colocação no ranking internacional do Fundo Monetário Internacional para a Alemanha. Porém, não foi por crescimento econômico dos alemães, mas simplesmente pela queda acentuada da economia japonesa. O ranking leva em conta o produto interno bruto nominal, ou seja, sem ajuste pela inflação. Com isso, os alemães despontam com um PIB nominal de 4,43 trilhões de dólares, enquanto o Japão registra 4,23 trilhões de dólares. No ano passado, o Japão teve uma inflação de 3,1%, uma das mais elevadas na série histórica do país desde 1982, de acordo com o Banco do Japão. O Fundo Monetário Internacional alerta que mesmo com a retomada, ainda é preciso avançar com reformas estruturais para que a economia cresça de forma sustentada no médio prazo. Um dos grandes problemas do Japão é o envelhecimento de sua população. Um menor crescimento populacional, refletindo o envelhecimento e o declínio da população em idade ativa, aumentará os níveis de dívida a longo prazo. A análise do risco soberano e da sustentabilidade da dívida conclui que as necessidades brutas de financiamento são elevadas, mas os riscos de prorrogação são atenuados pela grande base de investidores nacionais e pelo perfil da dívida, sendo o risco global de sobreendividamento avaliado como moderado, afirma o relatório do Fundo Monetário Internacional. O FMI destaca que o Banco do Japão tem sido cauteloso por causa do histórico de deflação no país, além de aumentar alguns sinais contraditórios, como os riscos para a inflação, com o fortalecimento dos salários nominais e a retração do consumo no mercado interno. Parte disso vem dos recentes ajustes de políticas do Banco Central do Japão, que permitiram que nos últimos 10 anos o rendimento fosse mais flexível e impulsionado pelas forças do mercado, o que, segundo o FMI, ajudou a conter a expansão excessiva das compras de títulos do governo e a apoiar a rentabilidade das instituições financeiras. No último trimestre, o consumo das famílias caiu em 0,2%. Assim é que recuperar a economia desta potência asiática será o grande desafio para a primeira-ministra que está assumindo o poder. A seguir, os desafios da inteligência artificial.
Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. ChatGPT e outros produtos de inteligência artificial estão revolucionando o nosso dia a dia. E as empresas por trás deles viraram as queridinhas dos investidores e dos mercados de ações. Mas elas estão se valorizando tão rápido, com salários tão inflados, uma engenharia financeira tão complexa e uma expectativa tão alta que tem muita gente se perguntando: será que isto é sustentável? Quem nos dá os detalhes sobre o futuro da inteligência artificial é Luiz Fernando Toledo, da BBC Brasil, em Londres. Explico por que alguns analistas e organismos acham que pode haver uma bolha financeira prestes a estourar no setor da inteligência artificial, assim como aconteceu com empresas de internet 2 décadas atrás. Desde outubro de 2022, no lançamento do ChatGPT, o SP 500, índice que acompanha as principais empresas da Bolsa Americana, subiu 90%, e a ampla maioria desses ganhos está ligada à subida das ações das empresas ligadas à IA, segundo uma análise da revista Fortune. Isso inclui empresas como Microsoft, Apple, Alphabet, que é a dona do Google, Nvidia e data centers que abastecem os serviços de IA. A Nvidia é um caso que chama bastante atenção. A fabricante de chips caminha para se tornar a empresa mais valiosa da história. Ela cresceu criando tecnologia para videogames, mas desde então virou uma fornecedora crucial para o setor de inteligência artificial. Além disso, recentemente, a Nvidia selou um acordo de 100 bilhões de dólares com a OpenAI, dona do ChatGPT, envolvendo data centers que serão alimentados pelos chips de última geração da empresa. Isso, aliás, é uma tendência nesse mercado. Uma parte do dinheiro investido nessas empresas está sendo usado para financiar investimento dessas empresas em outras empresas de IA, numa engenharia financeira que tem chamado a atenção de críticos e que deixa a saúde financeira de cada uma delas fortemente ligada à saúde financeira das demais. Um dos alertas veio do Banco Central da Inglaterra. O boletim de outubro de 2025 diz que empresas de IA podem estar sobrevalorizadas, o que deixaria o mercado acionário em situação ruim caso o otimismo com o setor diminua. Outra questão é a corrida de contratações de técnicos e executivos por salários astronômicos. Uma reportagem do New York Times mostra como pesquisadores de IA, alguns em início de carreira, estão sendo contratados por cifras que chegam a 250 milhões de dólares, parecidas com as de astros do basquete americano, movimento que críticos dizem não ser sustentável no longo prazo. Para completar, muitos analistas ouvidos pela BBC temem que possíveis erros de avaliação sobre a demanda real do público por serviços de IA pode estar inflando o valor de mercado dessas empresas e da capacidade delas de entregar produtos e serviços que justifiquem esse valor. A OpenAI, por exemplo, ainda não gera lucros, apesar desses investimentos bilionários. A BBC questionou o Sam Altman, executivo-chefe da OpenAI, a respeito disso durante um evento de tecnologia na Califórnia. Ele respondeu que a OpenAI é sólida, mas também admitiu que o ritmo de empréstimos e receitas nesse setor não tem precedentes, e afirmou o seguinte: sei que é tentador escrever uma reportagem falando em bolha. Na verdade, existem várias partes da IA que acho que estão infladas neste momento. E o que seria uma bolha? A Investopedia, espécie de dicionário online do setor de investimentos, descreve bolha econômica como uma subida rápida nos preços de determinados ativos, geralmente provocada por especulação, seguida por uma queda drástica. Como se fosse mesmo uma bolha estourando. O temor de analistas, inclusive do Banco Central da Inglaterra, é de que se repita o que aconteceu com a bolha da internet no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Foi quando as empresas que lideravam a revolução da internet viram seu valor disparar e despencar, quando o lucro esperado delas não se concretizou. Naquela época, as ações da Cisco, então a empresa mais valiosa do mundo, despencaram 80%. A revolução da internet de fato aconteceu. Você com certeza está assistindo a esse vídeo por meio de uma internet muito mais avançada do que aquela dos anos 2000. Mas muita gente perdeu dinheiro nessa história. Da mesma forma, a revolução da IA deve continuar. Mas caso essa previsão de bolha se concretize, seria às custas de muito dinheiro perdido por muitos e ganhado por alguns poucos em especulações financeiras. É mais ou menos o que explicou para a BBC o executivo-chefe do banco de investimentos JP Morgan. Jamie Dimon, executivo-chefe do JP Morgan. AI is real. AI in total pay off, just like cars in total paid off, TV in total paid off, but most people involved there didn't do well. A IA vai valer a pena, assim como os carros valeram a pena e a TV valeu a pena. A IA é real, ela vai valer a pena, assim como os carros valeram a pena e a TV valeu a pena como investimento. Mas a maioria das pessoas envolvidas não se saiu bem. Okay. So some of this money will be wasted. So think of the internet bubble you mentioned, where I think $1 trillion was lost at one point. A bolha de internet que você mencionou,
acho que $1 trilhão chegou a ser perdido. Hoje, Google, Facebook, YouTube, Microsoft saíram de lá com coisas extremamente benéficas. You do have Google, Facebook, YouTube. O temor maior agora é com a magnitude do dinheiro em jogo e com a importância das empresas na economia americana e mundial. Russ Mood, analista da A.G. Bell. É uma questão de quando haverá bolha e qual o impacto isso terá no curto prazo. Porque já temos expectativas muito altas para o crescimento. Nossas empresas chamadas 7 magníficas, como Apple e Amazon, elas têm um valor de mercado conjunto de $21 trilhões. Isso é mais de 1/3 do mercado acionário americano. $1 trillion, that's more than a third of the US stock market. E isso pode puxar o resto da economia mundial para um cenário de crise, intensificado pelas incertezas geopolíticas e pela guerra tarifária encampado por Donald Trump. Outra preocupação é com a quantidade de data centers que estão sendo construídos mundo afora, inclusive no Brasil, para garantir a energia necessária para a IA funcionar. Na opinião de Jerry Kaplan, pioneiro da IA, estamos criando um novo desastre ecológico feito pelo homem. Enormes centros de dados em locais remotos, como desertos, que vão enferrujar e liberar substâncias nocivas ao meio ambiente, sem ninguém para ser responsabilizado, porque construtores e investidores já terão ido embora. Bom, esse é o pior cenário. Os analistas mais otimistas dizem que, caso haja mesmo uma bolha, o lado positivo é que, assim como aconteceu naquela bolha da internet, os investimentos elevados de agora vão servir para criar tecnologias e produtos revolucionários que vão moldar o nosso futuro. E tem uma coisa que muitos especialistas dizem sobre as bolhas econômicas. A gente só sabe de fato que está nessa situação depois que a bolha estoura. Mas os especialistas advertem também que os sinais de alerta não devem ser ignorados. Sem dúvida que os sinais de alertas precisam ser observados. Agora, uma coisa parece incontestável. A inteligência artificial veio para ficar. A seguir... Depois de 20 anos, Bolívia dá virada para a direita. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Depois de 20 anos de governos esquerdistas, a Bolívia deu uma virada para a direita nas eleições realizadas no domingo que passou. O senador de centro-direita Rodrigo Paz foi eleito presidente da Bolívia. O resultado veio após um segundo turno apenas com candidatos de direita, encerrando 20 anos de governos de esquerda iniciados por Evo Morales. A Bolívia volta a recuperar passo a passo seu cenário internacional.
Paz obteve mais de 54% dos votos, contra 45% de seu rival, o ex-presidente Jorge Quiroga, segundo a contagem oficial do Tribunal Supremo Eleitoral. Apoiadores comemoraram com músicas, fogos, gritos de vitória e bandeiras verde, branca e vermelha, cores do Partido Democrata Cristão, legenda vencedora. O novo presidente também terá a maior bancada do parlamento, após obter uma votação surpreendente já no primeiro turno. A segunda maior força será a de Quiroga, o que obriga os dois blocos a negociar. Economista de 58 anos, Paz vai suceder Luiz Arce, assumindo a missão de reverter a pior crise econômica da Bolívia em 4 décadas. Ele propõe uma ampla descentralização administrativa e o que chama de capitalismo para todos, um programa voltado à formalização da economia, com redução de impostos e eliminação da burocracia. O novo presidente afirmou que não vai atrás de empréstimos externos até reestruturar as finanças internas, prometendo fortes cortes nos gastos públicos, especialmente nos subsídios aos combustíveis, embora tenha dito que manterá o benefício para alguns setores. O Banco Mundial projeta para o país uma recessão até pelo menos 2027, enquanto a inflação anual chegou a 23% em setembro. Filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz vai tomar posse em 8 de novembro, tornando-se o terceiro membro de sua família a ocupar a presidência, depois de seu pai e de seu tio-avô, Víctor Paz Estenssoro. Com sua ascensão, a Bolívia encerra um longo ciclo socialista iniciado em 2006, marcado pela nacionalização dos recursos naturais, o rompimento de relações com os Estados Unidos e a aproximação com potências emergentes, como China, Rússia, Irã e a esquerda latino-americana. A economia da Bolívia é baseada principalmente na extração e exportação de recursos naturais, como gás natural e minerais. Nesses destacam-se ouro, zinco e lítio, além da agropecuária, soja, sorgo e arroz. O país é vulnerável às flutuações de preços das commodities e enfrenta desafios como desigualdade social e pobreza. Neste ano de 2025, a economia boliviana está sendo marcada por alta inflação e queda das reservas de dólares, impactando o poder de compra da população. Uma das acusações contra o presidente Arce, que está deixando o poder, é de ele comprar combustíveis e revender a preços deficitários. Mesmo assim, viaturas policiais, táxis, caminhões de coleta de lixo não têm distinção. Na Bolívia, motoristas de todos os tipos de veículo têm enfrentado horas de filas para conseguir gasolina ou óleo diesel. Ao redor das cidades e em estradas, as filas de carros, ônibus e caminhões à espera de abastecer são quilométricas. Segundo moradores de La Paz, a escassez se acentuou nos dias anteriores ao segundo turno das eleições presidenciais. A CNN cita o caso do taxista Reinaldo Campos, que entrou na fila de um posto de gasolina às 7 horas da manhã e após mais de 5 horas não tinha conseguido ainda abastecer. Está muito complicado conseguir combustível aqui e em municípios vizinhos. Todos os postos têm quilômetros de fila, disse ele. Na semana passada, o ministro de Hidrocarbonetos do país afirmou que o estoque de diesel era suficiente para menos de um dia, enquanto de gasolina para 3. Mas, segundo ele, navios com combustível estavam por chegar ao país. A Bolívia importa quase toda a gasolina e óleo diesel que consome, mas vive uma aguda escassez de moeda estrangeira devido à queda da produção e exportação de gás natural. A atividade extrativa geral do país caiu 13% no segundo trimestre. No primeiro semestre deste ano, o país teve a primeira recessão em quase 4 décadas, com uma taxa negativa de crescimento de 2,4%. A escassez atinge vários setores essenciais para o dia a dia da população. Além do transporte, outro setor que é afetado é o alimentício. No começo da semana, a Câmara Agropecuária do Oriente afirmou que a falta de combustível paralisou a produção e pediu ao futuro presidente uma solução definitiva para o problema. Adicionalmente, a escassez tem impactado nos preços, piorando outra dor de cabeça dos bolivianos, a inflação,
que chega a 23,32% anuais. Já estamos nessa crise há quase um ano. Em 2024 chegou num ponto em que a Empresa Pública de Petróleo e Derivados, YPFB, admitiu que já não estava conseguindo realizar os pagamentos de importação de gasolina e diesel e afirma que haverá escassez. Foi o que explicou a cientista política Lili Penharanda. Segundo ela, o nível de escassez variou desde então, de acordo com a disponibilidade de dólares e, inclusive, da venda das reservas de ouro do Banco Central do país. Assim é que o presidente eleito, o democrata cristão Rodrigo Paz, disse que o combate à escassez de combustível será uma prioridade. Mas afirma que o país já tem créditos de organismos de cooperação à espera de aprovação pelo Legislativo e que pretende utilizá-los. Agora os bolivianos se consolam na esperança de que o futuro presidente contorne a situação, embora saibam que a solução não será imediata. No entanto, será preciso apresentar outra perspectiva para o país, diferente daquela que vem predominando com os governos de esquerda. A seguir, Hamas provoca guerra civil entre palestinos. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Tem chamado a atenção nos últimos dias o fato de integrantes do Hamas estarem executando palestinos, o que evidentemente causa muita indagação, pois esses grupos de palestinos são aqueles que se opõem ao Hamas, que consideram a organização responsável por toda a tragédia que se abateu sobre Gaza e querem fazer um novo governo sem a participação da organização terrorista. A indagação que fica é se isto será possível, se haverá condições de afastar e sufocar todas as ações do Hamas. Quem nos dá os detalhes deste confronto é Hoje no Mundo Militar. Após 2 anos de intensos confrontos com Israel, o Hamas, agora sob um cessar-fogo, está retomando o controle das áreas de Gaza desocupadas por Israel, usando, para isso, táticas brutais, recorrendo a ataques e demonstrações de terror contra os civis palestinos e grupos rivais. Durante a pausa nos ataques, em uma ação simbólica de extrema violência, o grupo executou publicamente homens acusados de colaboração com Israel, enquanto caçava outros clãs e milícias que, segundo eles, se alinharam aos israelenses durante a guerra. Segundo relatórios de fontes locais, dezenas, provavelmente até mesmo centenas de palestinos foram executados pelos terroristas do Hamas apenas nos últimos dias após o início do cessar-fogo em Gaza. Por trás dessas ações, existe uma estratégia calculada que visa reafirmar a sua autoridade na região depois de anos de desafios externos e internos. Agora, com o cessar-fogo com Israel, o Hamas passa a direcionar as suas forças contra clãs, famílias e milícias palestinas, que durante a guerra se rebelaram contra a sua liderança, com alguns desses grupos firmando pactos com Israel.
Famílias como a dos Mujaida, tradicionalmente alinhadas com o partido Fatah, que governa a Cisjordânia, foram alvos de ataques violentos, culminando em uma série de execuções e confrontos armados. O mesmo está acontecendo com a família Dogmush, que mantinham relações com a Fatah e, de acordo com algumas fontes, até com Israel, com todos esses grupos vistos pelo Hamas como uma ameaça direta à sua hegemonia. Esses ataques internos não foram aleatórios, com o Hamas usando do seu treinamento tático e experiência de combate para atacar de forma coordenada, e usando para isso unidades especializadas como a terrível Sahel, responsável por caçar e eliminar qualquer milícia ou indivíduo que possa desestabilizar o controle do grupo. A condução de ataques em múltiplas frentes caracteriza um movimento militar meticuloso e estratégico, com cada operação sendo planejada para não só eliminar rivais, mas também para mostrar força, criando um ambiente de medo e submissão. Desde 2007, quando Hamas venceu a Fatah na guerra civil em Gaza, o grupo mantém a região debaixo de um rígido e brutal controle autoritário, com os terroristas controlando cada aspecto da vida dos palestinos, usando para isso a violência, o terror e a intimidação. Mas, durante a guerra com Israel, o Hamas foi muito enfraquecido e, apesar dos números variarem muito conforme a fonte, estimativas indicam que o Hamas perdeu até 20 mil terroristas armados durante o conflito. Um enfraquecimento que não passou despercebido aos grupos rivais, que tentaram se aproveitar disso para tomar o controle sobre áreas em Gaza que estavam sob o controle direto israelense. A presença contínua do Hamas como principal força militar e administrativa em Gaza lança uma sombra sobre o plano de paz proposto por Donald Trump, pois é importante lembrar que, de acordo com esse plano, o grupo deve se desarmar e abrir mão do governo da região. Mas, à medida que as negociações da fase 2 do plano se aproximam, o Hamas utiliza da sua supremacia local para consolidar o seu poder. É importante observar que o Hamas, embora tenha suspendido os confrontos com Israel, não desarmou as suas forças, mas sim ajustou a sua postura interna, levantando a questão de como o grupo irá negociar em relação ao seu desarmamento, com Trump garantindo em diversos pronunciamentos que o Hamas irá se desarmar e que, se não o fizer voluntariamente, será forçado a isso, deixando implícito que, se o grupo terrorista não aceitar se desarmar, Trump dará luz verde para Israel voltar à ofensiva. Trump, seguindo a sua já bem conhecida postura pragmática, autorizou o Hamas a continuar à frente de Gaza, ao menos enquanto decorrem as negociações para a fase 2 e o desarmamento do grupo. O cenário militar em Gaza está longe de ser estático, e ao invés de uma pacificação, o que vemos é uma reorganização das forças internas na área. A proliferação de milícias que combatem o Hamas, algumas com apoio de Israel, complicam ainda mais a situação, e isso não só gera um campo de batalha de múltiplas frentes dentro de Gaza, como também coloca o Hamas em uma posição vantajosa, pois é o único ator com força suficiente para controlar o caos e as forças que se levantaram contra o seu controle. E à medida que as milícias vão sendo derrubadas, o Hamas vai consolidando a sua posição em Gaza. No entanto, uma guerra civil entre clãs rivais, e com o Hamas à frente, parece ser uma realidade iminente. Uma perspectiva que cria um cenário de profunda instabilidade política e social para os palestinos e um enigma para Israel, que tenta, ao mesmo tempo, influenciar as dinâmicas internas e garantir que Gaza não se torne um território ainda mais volátil e caótico. O cessar-fogo com Israel pode ter trazido alguma calma para Gaza, mas não significou a paz, com as armas do Hamas ainda atuando com ferocidade, mas, desta vez, contra os próprios palestinos. Tudo para não perder o poder conquistado através da guerra e da opressão. O que está cada vez mais claro é que o Hamas não pretende abrir mão da sua posição de liderança, tanto política como militar. O que significa que qualquer solução de paz duradoura para Gaza dependerá de como essa questão será resolvida. Ou seja,
Perspectivas nada animadoras para o estabelecimento da paz e a busca da reconstrução da tão sofrida faixa de Gaza. A seguir, como se dão as ações do Mossad, o poderoso serviço secreto de Israel. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Ao longo dos anos, uma organização de Israel tem se destacado pelos audaciosos ataques que tem praticado nas mais diversas partes do mundo. Falo do Mossad. É o Serviço de Inteligência Nacional de Israel, responsável pela coleta de informações,
operações secretas e contra-terrorismo no exterior. Considerada uma das agências de espionagem mais eficientes do mundo, atua para garantir a segurança de Israel e do povo judeu. Mossad em hebraico é a sigla para Instituto de Inteligência e Operações Especiais. Foi criado em 1949 pelo primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, com o objetivo de coordenar e melhorar a cooperação entre os serviços de segurança existentes no país. Shin Suzuki, da BBC Brasil, em Londres, nos dá os detalhes históricos e relembra as grandes ações desse serviço secreto israelense. A agência é considerada crucial para o Estado israelense. O Mossad se tornou temido por operações ousadas. Ao mesmo tempo, é acusado de assassinatos a sangue frio e de agir fora da lei para executar suas operações. Um ex-integrante do Mossad falando à rádio documentário da BBC. What distinguishes the Mossad from other intelligence services? O que diferencia o Mossad de outros serviços de inteligência? Nem sempre o serviço que se faz é limpo. You don't do always clean jobs. O Mossad é o equivalente à CIA americana ou ao MI6 britânico e foca suas ações em território estrangeiro. O Instituto de Inteligência e Operações Especiais, nome oficial do Mossad, surgiu em 1949, logo após Israel se tornar um Estado. É uma das 3 agências de espionagem do país. As outras 2 são o Shin Bet, o Serviço de Segurança dentro do território nacional, e a Agência de Inteligência Militar Israelense. Oficialmente, o Mossad tem 3 funções: coletar informações no exterior, analisá-las e executar operações secretas. De acordo com o correspondente de segurança da BBC, Frank Gardner, a agência de espionagem tem um orçamento anual de 3 bilhões de dólares e emprega cerca de 7 mil pessoas. A missão que tornou a agência conhecida internacionalmente foi o sequestro do ex-líder nazista Adolf Eichmann, na Argentina, em 1960. Eichmann, um dos arquitetos da chamada Solução Final, a morte em massa de judeus no Holocausto, fugiu da Alemanha ao final da Segunda Guerra Mundial e se estabeleceu na América do Sul na década de 50 com uma identidade falsa. Após ser reconhecido por um sobrevivente de um campo de concentração, autoridades israelenses armaram um plano para capturar Eichmann e levá-lo a julgamento. Rafi Eitan, líder da equipe que prendeu Adolf Eichmann. Israel's Prime Minister told the Mossad he wanted Eichmann brought back alive so he could be put on trial. O primeiro-ministro de Israel disse que queria Eichmann fosse capturado com vida para que pudesse ser julgado. Vimos ele no ônibus, até o lugar onde decidimos ficar para armarmos uma emboscada. Nós 3, agentes do Mossad, o colocamos no banco de trás do carro. A cabeça de Eichmann estava encostada nos meus joelhos. To the rear seat of the car, and the head of Eichmann was on my knees. Em 23 de maio de 1960, a prisão de Eichmann foi anunciada, com a intenção de julgá-lo por crimes contra o povo judeu e a humanidade. No ano seguinte, o ex-oficial alemão foi considerado culpado e condenado à morte. A fama do Mossad foi reforçada anos depois pelo assassinato dos líderes da organização palestina Setembro Negro, que foi responsável pelo sequestro da delegação israelense que participava da Olimpíada de Munique, em 1972. Após 11 atletas serem assassinados no atentado, a então primeira-ministra israelense Golda Meir ordenou que o Mossad identificasse os responsáveis pelo ataque e organizasse uma operação de vingança. Entre 1972 e 73, pelo menos 7 membros da organização palestina foram assassinados em diferentes países da Europa pelo Mossad, em uma operação que alguns analistas acham que ainda continuou por décadas. As atividades da agência são sempre cercadas de segredo, tanto que até a década de 1990, os nomes das figuras de alto escalão do Mossad não eram divulgados até o fim de seus mandatos. Efraim Halif, ex-chefe do Mossad. It was a very tightly knitted organization. There was an air of sanctity about the Mossad, almost religious sanctity. Era uma organização muito fechada. Havia um ar de santidade em relação a eles, ou quase isso. E quando você servia o Mossad, era um serviço para a nação, para o povo, e você estava isento de culpa. Feeling a sense of a mission
A atuação do Mossad é bastante criticada por causa de seus métodos. Em mais de uma ocasião, causou críticas a Israel. Por exemplo, a captura de Eichmann levou a um grave conflito diplomático com o governo argentino. A ação foi realizada sem que as autoridades locais fossem avisadas, porque Israel temia a fuga de Eichmann. Já na Operação Ira de Deus, que buscava matar responsáveis pelo atentado na Olimpíada de Munique, um garçom foi assassinado na Noruega porque foi confundido com um membro do Setembro Negro. O caso prejudicou as relações com aliados ocidentais. O jornalista israelense Yossi Melman, coautor de um livro sobre operações de espionagem de Israel, diz que o céu é o limite para o Mossad. Ele conta que as atividades da agência foram facilitadas pela comoção despertada pelo Holocausto no século XX e pelo direito invocado por Israel de se defender por ser um país pequeno. Melman afirma: mesmo que provocássemos nações amigas, cometêssemos crimes em seu território ou violássemos o direito internacional ou nacional, sentimos que tínhamos de fazer isso para garantir a nossa segurança. É largamente atribuída ao Mossad a ação que detonou pagers e walkie-talkies de integrantes do Hezbollah, com algumas explosões acontecendo até em locais públicos e atingindo civis que morreram ou ficaram feridos. Segundo especialistas, a organização é a única no Oriente Médio com capacidade para executar uma ação com essa logística, que explodiu milhares de aparelhos de comunicação do Hezbollah quase ao mesmo tempo. Israel nem confirmou nem negou a ligação de sua agência com a operação. O Hezbollah, assim como o Hamas, é financiado pelo Irã. O país é o principal rival regional de Israel e também já foi foco de operações do Mossad. É atribuído à agência de inteligência o assassinato de cientistas iranianos que, segundo Israel, trabalhavam para obter armas nucleares. Outra ação de grande visibilidade ocorrida em território iraniano foi a execução do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh. Haniyeh estava em Teherã como convidado do regime do Ayatollah Ali Khamenei e com o objetivo de escapar de um ataque de Israel. Já em 2018, segundo o jornal New York Times, agentes do Mossad conseguiram entrar em um depósito secreto iraniano e roubaram mais de 100 mil documentos do governo de Teherã. De acordo com Israel, havia entre esses documentos detalhes sobre a infraestrutura do programa nuclear desenvolvido pelo Irã. Frank Gardner, especialista da BBC, acha que por trás dessa estratégia está uma ampla rede de colaboradores que abastecem a agência com informações e acesso privilegiado. Israel clearly has the Mossad, Israel's overseas spy network, has a network. Israel claramente tem o seu serviço secreto, sua rede de espiões no interior, que tem também uma rede de pessoas trabalhando para eles. E sejam iranianos ou de outros lugares, mas eles claramente têm uma rede, porque eles foram capazes de matar uma série de cientistas nucleares no Irã. Because they've been able to assassinate a number of leading nuclear scientists. No ataque desfechado por Israel ao Irã, em meados de junho último, esteve muito presente ali o dedo do Hamas. Houve a presença antecipada da agência de inteligência na área, a qual teve 100 alvos atingidos. Autoridades de segurança de Israel afirmaram que houve o contrabando de armas para dentro do Irã antes dos ataques e que elas seriam usadas para atingir as defesas iranianas a partir de dentro do território iraniano. Israel também conseguiu estabelecer uma base para lançar drones explosivos dentro do Irã, usados para atacar lançadores de mísseis nos arredores de Teherã. Esta, sem dúvida, foi uma das mais recentes e audaciosas ações do serviço secreto israelense. A seguir, Trump desiste de encontro com Putin e Rússia fala em estado de guerra com os Estados Unidos. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. No momento em que as ações do presidente norte-americano Donald Trump
no sentido de colocar um fim na guerra da Ucrânia, ficam no impasse. A Europa, que não quer ver o russo triunfar, está buscando cortar uma das maiores fontes de renda do Kremlin, e esta se dá através do petróleo, cuja venda está sob sanção do Ocidente, mas que tem chegado a vários mercados, especialmente o chinês, através de navios clandestinos. Moscou utiliza navios sem identificação para furar os controles e levar o petróleo russo de forma clandestina até os compradores. Com isto, consegue recursos que ajudam a manter a guerra. Um documento confidencial do Serviço de Ação Exterior da União Europeia, divulgado pelo jornal espanhol El País, indica que essa frota clandestina russa chega a cerca de 1.400 navios. Em função disso, a União Europeia está estudando novas formas que permitam a seus 27 membros abordar e interceptar esses cargueiros russos. Uma ação que é considerada urgente pelo fato de a atividade desses navios ter um agravante. Eles servem de plataforma para o lançamento de drones contra o território europeu. Assim, a Europa, que não quer ver Putin vencedor desta guerra, procura agir por todos os lados para derrotá-lo. A principal estratégia tem sido o envio de armamentos para Kiev, inclusive mísseis de médio alcance para serem lançados contra o território russo. Já o presidente Donald Trump, cuja grande preocupação é alicerçar o caminho para conquistar o Nobel da Paz, segue agindo dentro de sua tática de bater e depois alisar. Como ele quer trazer Putin para a mesa de negociação, ameaça mandar para a Ucrânia os mísseis Tomahawk para usar contra a Rússia, e cuja ação é devastadora. Putin já rebateu dizendo que a presença desses mísseis em solo russo colocaria a guerra em um outro patamar. Trump argumenta que se ele não quiser essa presença, que venha para a mesa de negociação. E aí vem a posição de Trump pressionando Zelensky para negociar. Ocorre que o ucraniano, embora querendo muito o fim da guerra, está em completa desvantagem no momento para uma negociação. Trump vislumbrava um encontro com Putin em Budapeste. E, ao mesmo tempo que vislumbrava esse acordo, estava pressionando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no sentido de entregar alguns territórios para os russos em troca da paz. Porém, Trump vislumbrou que Vladimir Putin não queria alguns territórios, queria toda a parte leste da Ucrânia. E com isso irritou-se, dizendo que Putin não cede nada para a negociação. E, em função disso, resolveu impor novas sanções a 2 petroleiras russas. Será que essas sanções terão efeito? Essa é uma pergunta que é feita também pelos europeus, considerando que no governo Biden muitas sanções foram aplicadas à Rússia e parecem não ter surtido efeito em impedir com que Vladimir Putin continuasse a sua empreitada de anexação do território ucraniano. Mas é algo inédito para o segundo mandato de Donald Trump, afinal ele sempre tentou essa abordagem diplomática, se encontrou com Putin no Alasca, tinha planos para se encontrar em Budapeste, planos esses que foram suspensos por hora, mas decidiu, através do seu secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciar o primeiro pacote de sanções contra 2 principais petrolíferas da Rússia, a Lukoil, a Rosneft e todas as suas subsidiárias. A gente não pode esquecer que a Rússia é um grande produtor e exportador de petróleo, gás natural, portanto, esse setor ele é fundamental internamente e isso pode colocar uma pressão sobre o governo da Rússia, mas muito pouco provável que surta algum efeito inicialmente. A própria porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, disse que a Rússia já tem uma espécie de arcabouço sólido de imunização contra as
diferentes sanções estrangeiras, sanções ocidentais, e que isso é contraproducente a qualquer tentativa diplomática de se resolver a guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, o secretário, o antigo presidente russo, né, Dmitry Medvedev, agora um dos vice-presidentes do Conselho de Segurança Nacional, foi muito mais agressivo. Inclusive, anotei aqui as aspas para a gente ver como ele ocupa essa posição de falar aquilo que, às vezes, Putin ou Lavrov querem falar, mas que não fazem por conta da boa diplomacia. Medvedev disse, abro aspas, os Estados Unidos são nosso inimigo e o seu falastrão pacificador agora entrou de vez no caminho de guerra contra a Rússia. Fecha aspas. Então, realmente, para Dmitry Medvedev e para a parcela do governo russo, essa poderia ser interpretada como uma declaração de guerra. Ele, nesse discurso, também citou a possibilidade do envio dos Tomahawks, né, os mísseis dos Estados Unidos, que a Ucrânia tanto quer para se proteger. Enfim, a gente vê que aquele clima de bromance que nós falávamos, né, entre Putin e Donald Trump desde o Alasca foi por água abaixo, e agora sanções e o recrudescimento da guerra são mais do que evidentes. E de fato o que tivemos nos últimos dias foi uma intensificação dos bombardeios russos sobre cidades ucranianas, inclusive a capital Kiev, com a consequente morte de civis, inclusive crianças. Vale lembrar que desde que deflagrou a guerra contra a Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, Putin vem falando em usar armas nucleares. Pois nesta quarta-feira ele comandou pessoalmente exercício anual de suas forças estratégicas, chamado de Grom, que em russo significa trovão. Lembrando ainda que 2 semanas atrás, Putin afirmou que o mundo já vive uma corrida nuclear e que a Rússia a está ponteando. É lógico que tudo o que o mundo não precisa agora é de um confronto nuclear. No entanto, de Putin não dá para se duvidar nada, até mesmo de que ele esteja capaz de cometer a loucura de usar um artefato nuclear nesta guerra. O programa de hoje teve o trabalho na técnica de Clayton Lopes, mesa de áudio Jefferson Gomes, coordenação de jornalismo Rafael Sequim, direção-geral Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações: da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota da BBC News Brasil. Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, da Padaria e Confeitaria Roma e do Instituto Unimed RS. Quem é associado Cindy Lojas Poa está sempre à frente. Garanta benefícios exclusivos para sua empresa crescer mais. Associe-se em cindylojaspoa.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade
são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.